E aí pessoal, beleza? Eu sou Gabriel e hoje, dando continuidade às nossas aulas, veremos o assunto análise de lajes. As lajes são placas de concreto sujeitas a ações que transmitem suas cargas a pilares e vigas, como nós vimos na primeira aula. Eu também poderia acrescentar que a laje tem uma espessura muito pequena em relação aos seus vãos e que são sujeitas principalmente a ações, ou seja, cargas, perpendiculares ao seu plano, como nós estamos vendo nessa figura aqui. E também temos as reações que são aplicadas pelas vigas na laje de forma a mantê-la em equilíbrio. Antes de analisar uma laje, vamos lembrar um pouco de resistência dos materiais. Quando você estudou vigas, você poderia calcular o deslocamento de uma viga submetida a um carregamento, o deslocamento no caso aqui V de x, pela equação da linha elástica, que é obtida por três equações aqui que você está vendo aqui embaixo. Uma em função do momento fletor, outra em função do esforço cortante e outra em função do carregamento. Obviamente a derivada no carregamento é bem maior do que no momento fletor. Essa derivada vai aumentando. Nós temos aqui três equações diferenciais. Você resolvia isso por integração. Mas isso para um elemento unidimensional, como a viga, só sofre flexão em apenas uma única direção. Você pode ver por essa figura. Mas a laje é um elemento bidimensional. Você pode perceber aqui nessa figura que ela sofre flexão em dois eixos, tanto x como em y. Se eu quiser calcular a flecha, ou seja, o deslocamento em qualquer ponto da minha laje, ao longo do eixo W, eu posso utilizar essa equação aqui. Outra equação diferencial de ordem maior, né? De ordem 4 aqui, né? Uma ordem bem grande. Perceba a semelhança dessa equação com essa equação aqui. Ambas são derivadas de quarta ordem e também resultam em uma carga. Aqui eu tenho menos P de XY, né? Uma carga, um ponto XY, dividido por uma rigidez. No caso, a rigidez, a flexão da placa, pois a laje também flexiona, assim como a viga. Porém, nessa equação, nós temos uma derivada parcial para cada eixo que você está considerando. Também vale ressaltar que nós temos aqui a rigidez, a flexão da placa, ela depende do E, que você conhece, do material, a elasticidade, né? O módulo de elasticidade, a espessura da laje e de um coeficiente aqui. Você estudou isso em resistência dos materiais, mas vamos recordar aqui. É o coeficiente de Poisson. Nada mais vale do que a deformação lateral dividido pela deformação longitudinal do material. No caso do concreto, ele vale 0,2, mas nós veremos isso mais adiante. Nós pouco vamos utilizar esse valor aqui. Para isso, nós precisamos simplificar essa expressão aqui. Nós vamos resolver aqui através de vários métodos e vamos chegar a essas duas equações aqui. Ambas dependem do coeficiente de Poisson e também das derivadas parciais. Mx e My são os momentos fletores máximos positivos em cada eixo, né? Mas nós também não vamos usar equações tão complexas como essa aqui. Para determinar os esforços na laje, nós vamos utilizar séries. A equação diferencial pode ser solucionada por meio de séries, gerando expressões analíticas aproximadas, bem mais simples, e quadros, que por sua vez são usadas para a determinação dos esforços e deslocamentos das lajes, que é o que nós queremos aqui. Os quadros. Bem, nós vamos considerar aqui, no total, 9 casos de uma laje. No primeiro caso, nós temos 4 bordas simplesmente apoiadas. Aqui no caso 2A, no 2, simplesmente falando, tem uma borda engastada. Mas no caso 2A, nós temos a menor borda, o menor vão engastado. Os outros livres.
No 2B, nós temos a maior borda, o maior vão engastado. No caso 3, nós temos duas bordas adjacentes engastadas, adjacentes próximas, né? No caso 4A, nós temos duas bordas menores engastadas, né? Duas bordas opostas aqui, né? No caso menor. No 4B, nós temos duas bordas menores engastadas também, só que são as maiores bordas, né? De lados opostos aqui. No caso 5, nós temos três bordas engastadas, mas o 5A nós temos uma borda maior apoiada, desculpa. Uma borda, as outras três bordas estão engastadas. O caso 5B, nós temos uma borda menor apoiada, né? Aqui essa borda bem aqui, a menor borda, os outros três estão engastados. E o caso 6, nós temos quatro bordas engastadas. Para exemplificar, vamos analisar um pavimento. Aqui você tem as lajes L1, L2, L3, L4, L5 e L6. Nós temos os pilares aqui, né, na junção das vigas aqui. E as vigas, que são os elementos horizontais aqui, né? Aqui estamos vendo de cima. Então, tanto na horizontal aqui como na vertical. Mas se você ver em 3 dimensões, ela fica na horizontal. Bem, as lajes se apoiam nas vigas. Então vamos analisar aqui, por exemplo, a laje L1. A laje L1 está apoiada aqui nessa viga. No caso, a gente chama de viga 1. Né? Primeiro nós nomeamos as horizontais, depois as verticais. Aqui é a viga 2, aqui é a viga 3, aqui é a viga 4. Essa aqui é a viga 5, essa aqui é a viga 6, essa aqui é a viga 7. Mesma coisa para os pilares. Aqui é o pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5, pilar 6 e assim por diante. Bem, como eu havia dito, as lajes se apoiam nas vigas. Aqui, no caso, essa laje 1 está apoiada aqui e apoiada aqui nessas duas vigas. Mas no encontro de uma laje com outra, há o que acontece nesse caso aqui. Uma laje dificulta a rotação de outra. Você pode perceber que se eu pegar essa laje, aqui é um corte, e submeter essa laje a uma carga, o que vai acontecer? Ela vai tender a rotacionar. Mas se uma laje está colada na outra, ela vai dificultar essa ação dessa carga. Então, nós consideramos, a efeito de cálculo, que ela está engastada completamente desse lado. Da mesma forma, aqui embaixo, a laje 1 está engastada na laje 2, ou vice-versa, né? A laje 2 também está engastada na laje 1, e a laje 1 também está engastada aqui embaixo na laje 3. Se eu analisar a laje 3, ela está engastada aqui em cima, engastada aqui do lado e engastada aqui embaixo também na laje 5. Isso é muito importante para nós resolvermos os nossos problemas. Ok, pessoal?